Nós pensamos sobre a necessidade do programa de púlpito. Agora nós vamos pensar nos princípios que devem orientar o nosso trabalho na preparação do nosso programa de pregação, do nosso programa de púlpito, tá? Então, lembre de uma coisa. J.D. Crane, no livro dele, O Sermão Eficaz, ele faz uma afirmação que é bem preciosa. Ele diz assim: o grande segredo da variedade na pregação é o planejamento de um programa de púlpito. Isso é maravilhoso, nós devemos guardar isso, tá? A variedade na pregação é conquistada quando você planeja o seu trabalho de púlpito. Quando você não planeja o seu trabalho de púlpito, mesmo sem perceber, você acaba ficando reduzido a meia dúzia de assuntos que você domina e você então vai discutir nas suas mensagens. Então, quando você começa a desenvolver o seu programa de púlpito e você começa a relacionar aquilo que você tem de fazer e as mensagens que você já tem pregado, você consegue variedade, porque você inclusive começa a evitar sobreposições e falar do mesmo assunto mais do que uma vez ou ficar repetindo incansavelmente aquele mesmo tema nas suas mensagens, tá? A variedade, lembre disso, a variedade é o oposto da monotonia. Quando meus filhos eram menores, eu gostava de ir com eles ao zoológico. E eles gostavam do zoológico por causa da variedade. Se no zoológico só tivesse o elefante, eles iam olhar o elefante, eles iam ficar ali um pouquinho de tempo e logo aquilo ali se tornaria monótono, cansativo e enfadonho. Eles desejariam ir embora. Agora, como no zoológico, nós temos grandes animais, pequenos animais, temos aves multicoloridas, uma diferente da outra. Isso faz com que essa variedade, animais noturnos e animais diurnos, essa variedade faz com que nós gostemos daquele ambiente e passemos ali um bom tempo, porque a variedade nos atrai, nos estimula. De igual modo, quando nós vamos a um horto, se o horto tivesse apenas uma espécie de plantas, nós não ficaríamos ali. Mas quando nós vemos a variedade de toda a criação de Deus, plantas multicoloridas, cores que se manifestam de uma maneira tão fantástica, nós ficamos enlevados naquele ambiente. Assim também com a pregação. Quando a nossa pregação está restrita a um tema só, ela é cansativa. Mas quando nós usamos vários temas diferentes, as pessoas ficam enlevadas com aquilo que nós temos a lhes ensinar da palavra de Deus. Mas como alcançar a variedade? Eu daria para você algumas orientações. Primeiro, pregue sobre os 6 objetivos da pregação. Nós falamos que as pessoas têm necessidades. Vamos então atender a essas necessidades. Nós poderíamos fazer uma divisão da humanidade toda em 2 grupos. Não são grupos iguais em quantidade, mas são 2 grandes grupos. Nós temos o grupo daqueles que creem no Evangelho de Deus e que foram transformados pela luz do Evangelho, e temos o grupo daqueles que não creem no Evangelho. Então, na sua pregação, você deve tentar alcançar esses 2 grupos. Você deve pregar para aqueles que conhecem a Cristo e deve pregar para aqueles que não conhecem a Cristo. Você deve pregar para aqueles que não conhecem a Cristo a mensagem de evangelização, buscando alcançá-los com a palavra de Deus, levá-los ao encontro de Cristo e à conversão a Cristo. E você deve pregar para os crentes, buscando satisfazer as necessidades dos crentes. Conhecimento doutrinário, conhecimento quanto a Deus, vida de consagração a Deus, vida de obediência à palavra de Deus nos valores éticos, tá? Vida em que você vai lançar a palavra consoladora de Deus sobre o coração daqueles que sofrem. E dessa maneira, fazendo assim, você vai estar abençoando as pessoas e você vai estar alcançando variedade na sua pregação. Mas uma outra ideia é que você alcança a variedade quando você prega sobre textos extraídos de toda a Bíblia. Pregue com textos que pertencem ao Velho Testamento
e pregue com textos que pertencem ao Novo Testamento. Lance a luz do Novo Testamento sobre a verdade do Velho Testamento. E tome a verdade do Velho Testamento, que é o germe do Evangelho, e faça com que as pessoas entendam como essa verdade do Velho Testamento se manifesta frutífera no tempo do Novo Testamento. Lembre disso. Novo Testamento e Velho Testamento pertencem a uma unidade, que é a palavra de Deus. Pregue então de textos dessas duas grandes áreas da Escritura. Olhe como o apóstolo Paulo fala disso no livro de Atos, capítulo 20. Ele fala disso duas vezes, quando ele está se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso. Ele fala assim no verso 20 do capítulo 20: e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. E olha o que ele fala de novo no verso de número 27. Ele fala assim: pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Veja, o apóstolo Paulo coloca para aqueles crentes de maneira clara o fato de que ele tomou a verdade de Deus e semeou essa verdade no coração deles. Toda ela. Ele tinha a verdade de Deus do Velho Testamento. Ele usou essa verdade e semeou todos os princípios de Deus que ele sabia que Deus queria que fossem semeados na vida daquelas pessoas. E ele aplicou o Velho Testamento à luz da pessoa e obra de Jesus, para que eles conhecessem mais claramente os propósitos de Deus para a sua vida. Meu amado, assim devemos fazer. Pregue sobre textos extraídos de todas as partes da Bíblia. Pregue acerca de textos do Pentateuco, textos dos livros históricos, textos dos livros poéticos, textos das profecias, textos do Evangelho, textos lá do livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, textos das cartas de Paulo, das cartas gerais, textos também lá do Apocalipse. Lembre que toda a palavra de Deus foi inspirada e Deus quer que nós ensinemos toda a sua verdade para o nosso povo. Meu amado, uma outra maneira de você alcançar variedade é pregando com diferentes tipos de sermão. Como parte da nossa matéria, nós aprendemos que existem sermões tópicos, textuais e expositivos. Como seu professor nessa matéria, eu tenho de pedir a você que você me apresente sermões de todos esses tipos. Na sua caminhada como pregador, você vai se deparar com uma questão que é preciosa. Existem alguns tipos de sermão que nós gostamos mais. Não raro, existem excepcionais pregadores que pregam apenas sermões tópicos. De outro lado, existem excepcionais pregadores que pregam sermões textuais ou expositivos. Por que isso acontece? Por uma questão de inclinação pessoal, de gosto pessoal. As pessoas se identificam mais com um tipo de sermão do que com outro tipo. Então, na sua caminhada como pregador, você vai ter de definir qual tipo de sermão você desejará pregar à sua igreja e estará pregando mais frequentemente à sua igreja. Eu me lembro que uma vez eu conversava com um aluno e ele dizia para mim assim: Reinaldo, é difícil, eu sinto dificuldade em pregar o sermão expositivo. E antes que ele continuasse, eu falei com ele: sim, agora você prega de modo fantástico sermões tópicos. E aí ele sorriu para mim porque ele tinha uma inclinação para aquele tipo de sermão e era um extraordinário pregador de sermões tópicos. Agora, para ele e para você, eu faço o mesmo apelo. Não pregue apenas um tipo de sermão. Mesmo que você goste demais de sermão expositivo, de vez em quando, pregue sermões tópicos. Pregue sermões textuais. Se você gostar demais do sermão textual, em alguns momentos, em alguns cultos, trabalhe com sermões que sejam expositivos ou tópicos. Isso por quê? Por duas razões
pelo menos, porque você vai estar ampliando a sua capacidade de compreensão da verdade, de interpretação da verdade, quando você está usando vários tipos de pregação, porque você vai estar deixando de pensar da mesma maneira e você vai estar podendo enriquecer a sua vida com uma visão diferente da Escritura. E de outro lado, a sua igreja, ela precisa dessa variedade de sermões, porque existem crentes que não vão ser impactados pela verdade quando a palavra de Deus é exposta de modo expositivo, não serão impactados de modo tão profundo quanto serão ao ouvirem um sermão tópico ou mesmo um sermão textual. Por isso, busque variedade também na maneira como você apresenta os seus sermões. Busque não apenas sermões textuais, positivos, busque sermões biográficos, busque sermões em que você se coloca diante de um problema e tenta resolvê-los. Busque desenvolver homilhas, aqueles sermões em que você vai desenvolver um assunto do princípio ao fim, sem se preocupar basicamente em fazer grandes divisões, mas dando um encadeamento daquela ideia até o final. Busque variedade na maneira de apresentar a verdade. Dessa maneira, você terá variedade na sua maneira de pregar para a sua igreja e de apresentar a verdade de Deus para a vida do seu povo. Busque pregar com diferentes tipos de apresentação da mensagem da Escritura. Algumas vezes nós gostamos de pregar apenas com razões ou com ideias racionais. Sabe? E isso daí nem sempre é a melhor maneira. A melhor maneira de você pregar é você olhar para o seu assunto e apresentá-lo buscando encontrar maneiras diferentes a cada sermão de sintetizar, de resumir, de expor a verdade da Escritura. Algumas vezes você falará de razões, outras vezes você deve falar de causas. Outras razões ainda, você pode falar de efeitos. Você pode falar, por exemplo, de causas para a frieza do crente. Mas você pode também falar de efeitos de uma fé viva no coração da igreja. Então, você pode, em alguns sermões, pregar sobre o significado de algo. Qual o significado de uma fé militante? E em outros momentos, você pode se aproximar do texto fazendo perguntas lógicas, perguntando por que Deus falou isso, qual a razão disso, que fruto alcançamos disso e por aí adiante. Então, veja, existem muitas maneiras de você apresentar a verdade. Procure apresentá-la com a maior riqueza possível. Algumas vezes é interessante fazer uma justaposição, colocar em contraste aspectos da verdade. Você pode, por exemplo, perguntar como desenvolveremos o reino de Deus? Com a força da toalha, como Jesus, que lavou os pés dos discípulos, expressando a sua humildade, ou com a força da violência, como Pedro, que usou a espada e tentou decepar a cabeça de Malco? Nós devemos estar atentos a essa questão. Algumas vezes, a melhor maneira de você destacar a verdade é apontar o erro. Destacar a luz é mostrar as trevas. E algumas vezes essas duas verdades devem estar colocadas uma contra a outra para que as pessoas aprendam sobre ela. Por fim, você pode usar de variedade pregando com diferentes introduções e conclusões. Busque a cada dia preparar uma introdução diferente para o seu sermão. Procure a cada dia fazer uma conclusão diferente. Não conclua seus sermões sempre recapitulando aquilo que você falou durante a mensagem. Não, procure maneiras novas. De igual modo, não introduza o seu sermão sempre falando sobre a vida do seu personagem. Não. Busque variedade na maneira de introduzir, busque variedade na maneira de concluir, para que as pessoas percebam que a cada dia você tem algo novo para lhes oferecer acerca do Evangelho.